Tararam, tam, tam, Papo de Libras. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa língua de sinais. Começando mais um Papo de Libras, e no Papo de Libras de hoje eu vou sanar dúvidas. Eu tenho aqui 3 perguntinhas que eu vou ler para vocês agora as perguntas e já começo a respondê-las. Bom, a primeira pergunta é do Diego. Ele pergunta se sinal de tristeza seria sarcasmo na Libras. E ele pergunta também se existe sarcasmo na Libras? Será? A outra pergunta é de Lopes X7. A descrição do nome da pessoa está assim, tá? E essa pessoa pergunta: o sinal ou nome visual, nós que criamos? Nós significa a pessoa que está aprendendo Libras ou a pessoa ouvinte, somos nós que criamos o nosso sinal ou o nosso nome visual? Se você assistiu todas as aulas, nós estamos já na 9ª aula, caminhando para a 10ª aula, você já sabe a resposta, né? Mas vamos seguir aqui que eu vou responder essa questão aqui para o Lopes X7 ou para Lopes X7. E tem uma pergunta também da Mazé Barbosa. Ela pergunta como se tornar um intérprete educacional. E tudo isso eu vou explicar para vocês agora aqui no Papo de Libras. Fica comigo até o final. Antes, porém, eu peço para você, não esquece, vai lá e dá o seu like e também se inscreva no canal, compartilhe se possível, ok? Bom, Diego, sinal de tristeza é sarcasmo em Libras? Como é sinal de tristeza? Essa configuração de mão aqui, configuração Y, você vai encostar no queixo e girar. Não se esqueça de fazer a expressão facial de triste. Então, triste ou tristeza, tá? Então, este sinal é um sinal sarcástico? Não, este é um sinal da Libras, um sinal normal. O sinal de tristeza é o sinal de tristeza mesmo. Por exemplo, uma pessoa está triste, eu estou triste, minha mãe está triste, meu namorado está triste, tá? Então, é um sinal normal, não é sarcasmo. A outra pergunta dele é: existe sarcasmo na Libras? Existe sarcasmo na Libras? Será que existe sarcasmo na Libras? O que você acha? Existe? Bem, essa pergunta eu vou deixar para o final, tá bom? No final a gente volta e fala de sarcasmo na Libras. Então, agora vamos para a pergunta: o nosso sinal, nós que criamos? Não. Quem cria o sinal na Libras é o surdo. O surdo, ele vai olhar para você, vai olhar para a pessoa que ele está se comunicando, ele vai verificar uma característica que chama atenção para ele e aí ele vai criar o sinal para a pessoa, tá? Qual é o sinal de sinal? Vocês lembram? Eu já dei uma aula falando sobre sinal. O sinal de sinal é esse aqui. Essa configuração de mão parece o A, mas aqui você levanta um pouquinho o dedo indicador, ó. Levanta um pouquinho, tá? Encosta o polegar aqui, ó. Parece o A, só que você levanta um pouquinho. E aí você faz assim, direciona para a pessoa que você está perguntando o sinal. Então, sinal, seu sinal. Se eu for dizer o meu sinal, daí a direção vem para mim, tá? Meu sinal. E o meu sinal é esse aqui. É um sinal composto, né? Por causa da marquinha que eu tenho aqui no rosto, a covinha, mais a primeira letra do meu nome, que é o S. Então, o surdo, ele vai verificar a característica que você tem que chama atenção para ele e vai te dar o sinal. Porém, se você estiver em algum lugar conversando com pessoas e, sei lá, você agora aprendeu Libras e agora você é um professor de Libras, está ali na sala de aula ensinando para pessoas ouvintes. Não tem nenhum surdo ali e você precisa perguntar para as pessoas qual é o seu sinal, até para treinar, né, para praticar. Mas não tem nenhum surdo. Então você vai poder criar o sinal para a pessoa, para os seus alunos, para treinar, porque você chega na aula e pergunta para ela qual é o seu nome, qual é o seu sinal. Como que ela vai responder o sinal dela se ela ainda não tem sinal, ela não teve contato com o surdo? Então aí sim você pode criar um sinal, não tem problema. Outro exemplo, por exemplo, eu estou conversando com a minha aluna em sala de aula, nós estamos comentando sobre alguma pessoa
e essa pessoa não tem sinal ainda. E aí a gente começa a conversar, vamos criar um sinal para essa pessoa. E daí, às vezes ela olha para a pessoa e fala, o que você acha? E aí eu dou a minha opinião e pergunto, você gostou? E ela fala, sim, gostei. Então a gente combina que aquele será o sinal daquela pessoa agora. E quem criou o sinal no caso? Fui eu, mas teve a concordância da surda. Ela disse que ok, pode ser este sinal. Então, nestes casos, o ouvinte pode sim criar o sinal, tá? É proibido? Não pode de maneira nenhuma o ouvinte criar o sinal? Não, o ouvinte pode criar o sinal sim. No entanto, via de regra, na cultura surda, quem dá o sinal, quem cria o sinal para o ouvinte ou para qualquer pessoa ou para qualquer objeto é o surdo, ok? Tudo bem? Respondida alguma dúvida sobre isso? Se tivesse, ainda não ficou claro, escreve aqui que a gente vai tentando sanar as dúvidas na medida do possível. Outra pergunta é da Mazé Barbosa, né? Que ela perguntou como se tornar um intérprete educacional. Eu trouxe essa pergunta simplesmente para dizer que eu vou fazer um Papo de Libras especial, exclusivo, para falar sobre essa questão, como se tornar um intérprete educacional, porque é uma questão que requer mais tempo e que requer vamos dizer assim, uma exclusividade, né? Uma dedicação maior para eu estar respondendo e estar trazendo para vocês todos os detalhes de como se tornar um intérprete educacional. Então, essa questão vai ficar para um próximo Papo de Libras, ok? Vamos voltar para o sarcasmo. Existe sarcasmo na Libras? O que você acha? Sim ou não? Sim, existe sarcasmo na Libras. Por que existe sarcasmo na Libras? Porque Libras nada mais é do que uma língua. Lembra que eu expliquei antes? Inclusive, Libras não é linguagem, como algumas pessoas costumam dizer. Libras é uma língua, tá? É uma língua, tem gramática própria. É uma língua que carrega aspectos culturais. Então, sim, tem sarcasmo na Libras. Tem sarcasmo e tem tantas outras coisas que tem nas línguas oral auditiva, como na língua portuguesa, língua inglesa, língua italiana. Na Libras também tem sarcasmo. A única diferença é que é uma língua visual motora. Você vê a língua e se comunica sinalizando, mas ela tem os mesmos aspectos que as línguas oral auditiva têm, tá bom? Então me dá aí um exemplo de sarcasmo na Libras. Eu vou dar um exemplo aqui da minha aluna, que semana passada estava conversando lá com outro aluno. O aluno era ouvinte e ela é surda, mas ele consegue se comunicar. Eu vou ensinando Libras para ele. Ele também tem estudado pelo YouTube e ele já consegue se comunicar com a aluna. E aí ele fez uma brincadeira com ela e ela respondeu para ele assim: subiu, desceu, subiu, desceu. O que significa isso? Ela quis dizer que o ombro dela estava subindo e descendo como sinal de não tô nem aí para você, faz o que você quiser, não tô nem aí. Mas ao invés dela usar esse sinal aqui, esse movimento, ela fez com a mão, subiu, desceu e fez uma cara assim de deboche, entende? Então, isso é um tipo de sarcasmo. Então, sim, tem sarcasmo na Libras. Outro exemplo é de uma aluna que eu tive há muitos anos atrás, que ela sempre falava para os amiguinhos dela: vai lá na rua, vai lá ver se eu tô lá. Ela sempre dizia isso, mas óbvio que ela não estava lá na rua. A pessoa também estava olhando para ela, estava vendo que ela estava ali, sabia que ela estava ali, né? Mas ela dizia: vai lá ver. E ela reforçava, sabe? Vai lá ver se eu tô lá.
Vai, quem sabe eu não tô lá na rua, vai lá. Então é um tipo de sarcasmo também. Bom, é isso. Por hoje é isso. Então, o sinal de Libras, quem dá é o surdo, tá? É, exceto em algumas situações que nós ouvintes que a gente usa Libras também, que a gente precisa criar o sinal, então tudo bem a gente criar, mas culturalmente, na cultura surda, é o surdo que dá o sinal, que cria o sinal ou o nome visual para as pessoas, para os objetos e etc. Existe sarcasmo na Libras, sim, e como se tornar um professor ou um intérprete de Libras educacional no próximo vídeo, né? Então fica ligado aí no canal que a qualquer momento eu volto aqui para tirar mais dúvidas, para bater mais papo acerca da Libras. E uma coisinha aqui que eu tenho que falar para vocês. Nós estamos na 9ª aula, caminhando para a 10ª aula. E eu sei que já faz um tempinho que eu não subo nenhuma aula. Porque, sinceramente, eu não estou encontrando tempo para gravar. Mas eu vou me esforçar um pouquinho. Eu tô totalmente sem tempo. Olha só a minha cara como tá. Tô cheia de olheira, não tô conseguindo nem dormir direito. Sem tempo mesmo. Mas eu vou arrumar um tempinho para gravar mais aulas e postar para vocês. Não desistam da Libras. Fiquem ligadinhos no nossa língua de sinais, que em breve teremos mais aulas de Libras e mais papos de Libras, ok? Um beijo, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, escreva que eu volto aqui tirando dúvidas e, enfim, passando aquilo que for necessário para vocês acerca da Libras, para vocês estarem sempre bem informados, tudo bem? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.